Bom, aqui eu vou fazer um parêntese, meus irmãos, por causa que a nossa irmã Rosilane, que participa conosco aqui no curso de especialização na Carta aos Romanos, e a nossa irmã ela fez uma pergunta muito pertinente e eu vou aqui colocar com exclusividade a resposta para os irmãos. Ela pergunta assim: quando Pedro fala em Atos 3:21 sobre a restauração de tudo, a que se refere? De fato, o apóstolo Pedro falou assim, que convém que o céu contenha o Senhor Jesus até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Veja só que o apóstolo Pedro está inspirado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está tomando o apóstolo Pedro. Ele está pleno do Espírito Santo, tá, irmãos? Pleno, tomado do Espírito Santo. Está se cumprindo Joel 2:28 na vida de Pedro. Ele está todo mundo, e falando em línguas e profetizando. Aí o apóstolo Pedro cita essa passagem, dizendo que os céus vão conter o Senhor Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. O que Deus vai restaurar? Exegese bíblica. Ele vai restaurar tudo. Restaurar é restaurar tudo. E para dar certeza de que Deus vai fazer a restauração de tudo, aí o apóstolo Pedro fala: Deus falou. Quem foi que falou? Deus. Através de como? Pela boca dos profetas. De quais profetas? Todos. Isso é exegese, meus irmãos. É quando você pega o texto palavra por palavra, não tira nada e não coloca nada. Então todos os profetas foram usados por Deus para falar da restauração de todas as coisas. E desde quando? Aí desde o princípio. Então Deus está falando que vai restaurar tudo desde o princípio, desde o primeiro profeta até o último profeta. Então Deus está falando: eu vou restaurar, isso não vai ficar assim. Eu vou restaurar, isso não vai ficar assim. Como que ele vai fazer isso? Aí nós vamos para a resposta para a nossa irmã Rosilane, para os demais irmãos que nos acompanham aqui pelo Google Meet e para os irmãos que nos acompanham pelo canal Conhecimento de Fronteira no YouTube. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 1, tá bem? Eu vou ler o texto e aí eu vou pedir um pouco de paciência. Nós não vamos explicar todo o texto, mas só a parte que foi perguntada. Capítulo 1, versículo 3, diz o apóstolo do Espírito Santo, o apóstolo Paulo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. São todas as bênçãos, não é só uma ou outra, tá bem? Onde? Nos lugares celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui é muita coisa, meu irmão. Deus fez uma eleição antes que o mundo existisse, antes da fundação do mundo. Para que ele nos elegeu? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Diante de quem? De Deus. Ser o quê? Santo. E o que mais? Irrepreensível. É Deus olhar para você e falar: você é santo e irrepreensível. É muita coisa para nós. Mas é isso aí. Eu vou ser irrepreensível diante dele em amor, ainda qualificado com santidade, irrepreensibilidade e amor. É um ser que eu não conheço. Que cara é esse? Está no Evangelho. Esse é o Filho de Deus que nós estamos falando aqui, gerados pela palavra e pelo Espírito Santo. E nos predestinou para filhos de adoção. Para quê? Para sermos filhos. Fez o quê? Predestinou para filhos de adoção. Como? Por Jesus Cristo. Jesus vem fazer a adoção dos filhos. Para quem? Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus predestinou a turma toda para serem seus filhos adotivos. Jesus vem fazer aqui a guarda dessa turma toda. Para quem? Para ele mesmo. Não é só para morar no céu, meus irmãos. Ah, eu estou indo para o céu. Não é só para morar no céu. É para ser de Deus. Se não for para ser de Deus, não tem como ir para o céu. O céu é para quem é filho de Deus. Segundo o beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito, meus irmãos? Beneplácito é o bem elevado à última potência. Isso é o beneplácito. É o bem absoluto, tá bem? Deus tem uma bondade absoluta. E a Bíblia diz: beneplácito sua vontade. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, meus irmãos. Não tem vontade de má. Vou destruir logo essa turma aí porque eu não aguento mais. Isso não é Deus. Se fosse assim, ele já tinha acabado com tudo no dia da morte de Jesus. Porque motivo para isso ele tinha. Estavam matando o filho dele. Mas nem diante da morte do filho dele, ele acabou com tudo.
Ele falou, não, vamos continuar. Agora vamos aplicar o Evangelho, porque com a lei até agora não deu certo. Deus é longânimo, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Você é agradável a Deus. Mas eu sou agradável a Deus? Hoje mesmo eu cometi 2 pecados. É que você está no amado, meus irmãos. Então, como você está no amado, você não está no pecado. Quem está no pecado não está no amado. Quem está no amado não está no pecado. Você é agradável a Deus. Exegese do Novo Testamento. Tá bem? Palavra por palavra. Em quem temos a redenção. Tem o que? Redenção. Lembra que eu falei? Concerto da eterna trindade. Concerto da criação. Concerto da redenção. Concerto do juízo final. Qual concerto que você está? Concerto da redenção, meus irmãos. Da criação, tá bem? E da redenção. Então, você está nesse concerto aqui. Em quem temos a redenção? Pelo seu sangue. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O que é remissão das ofensas? Deus está remindo, Deus está reutilizando, está trazendo você de volta. Como? Pela graça dele. Então, aquilo que ofendia a Deus, não está mais ofendendo. Deus não está ofendido com você. Isso aqui é o apóstolo do Espírito Santo, o apóstolo Paulo. Quem chamou o apóstolo Paulo de apóstolo do Espírito Santo foi João Calvino, tá bem? João Calvino falou que o apóstolo Paulo é o apóstolo do Espírito Santo. Então, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco. Tornou o quê? Abundante é muita coisa, meus irmãos. Abundante é quando transborda, tá bem? Então, ele quem? Deus. Tornou o quê? Abundante para quem? Para conosco. Então, estou fazendo uma breve exegese com os irmãos aqui, em português mesmo, não está nem em grego, meus irmãos, tá bem? Em português mesmo. Para quem? Para conosco, em toda sabedoria e prudência. O quê? Toda, mesmo. Toda sabedoria. Não é só sabedoria, é sabedoria absoluta. Toda sabedoria e prudência. Por que prudência, meus irmãos? Deus não está salvando as pessoas por acidente, tá bem? Deus prudentemente está nos salvando pelo Filho, pelo Espírito, pelo Evangelho, pelo sangue. Deus prudentemente só vai colocar para dentro de casa aqueles que são filhos dele. Quem não for filho dele, fica de fora. Ficarão de fora os cães, feiticeiros e a turma toda. Descobrindo-os, aqui eu estou no versículo 9 de Efésios capítulo 1. Descobrindo-os, meus irmãos, ó, tirando a tampa, tá bem? Estava coberto, descobrindo-nos, tá bem? É para você saber disso. Descobrindo-nos o quê? O mistério da sua vontade. Deus tinha uma vontade que era um mistério. Ninguém sabia o que Deus queria. Aí em Cristo a gente sabe o que Deus quer. Deus descobriu para nós, tirou a coberta, tá bem? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ele muito bondoso, tá bem? Que propuseram em si mesmo. Propuseram em quem? Nele mesmo. Deus decidiu com ele mesmo que ele ia fazer desse jeito. Deus aconselhou-se a si mesmo. Então Deus entrou no conselho, tá, da eterna trindade, e no conselho da eterna trindade ele falou, é assim que a gente vai fazer. Em amor, em bondade, em graça. É Deus fechado em si mesmo falando, nós vamos fazer desse jeito. E o que é que ele está querendo fazer? Olha lá, o mistério da sua vontade. E aqui a resposta da nossa irmã Rosilane para a sua pergunta, tá bem? A irmã Rosilane perguntou, quando Pedro fala em Atos 3:21 sobre a restauração de tudo, ao que se refere? Paulo responde a pergunta de Pedro. Versículo 10, 1:10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Tornar a congregar. Tornar, tá vendo? Ó? Tornar a congregar. Tá? Não é só agregar, deixar junto. É agregar com algo. Tá? É colocar tudo amarrado, tá? Tudo ligado. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Quantas coisas? Todas. Está combinando com o apóstolo Pedro? Exatamente como o apóstolo Pedro falou. Olha aqui, ó, Atos dos Apóstolos 3:21. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Então tudo é tudo, meus irmãos. Isso aí é a Bíblia falando por ela mesma. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos. O que é dispensação? É um período. Isso é dispensação. Qual dispensação?
da plenitude dos tempos. Quando que vai chegar a dispensação da plenitude dos tempos? Aqui mesmo, com a Bíblia aberta, Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que nós já estudamos na semana passada. 4:4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Qual que é a dispensação da plenitude dos tempos? Essa aqui mesmo. Jesus já veio? Já. Nasceu de mulher? Nasceu. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos. Quando? Na plenitude dos tempos. Quando que o apóstolo Paulo falou que vai acontecer a congregação em volta do Senhor Jesus? Na dispensação da plenitude dos tempos. Já está acontecendo, meus irmãos. Tudo já está vindo para o senhorio absoluto do Senhor Jesus. Já está acontecendo a restauração de tudo. Aquilo que foi profetizado desde o princípio. Cristo é o Senhor da casa, já está na casa e todos estão vindo para o Senhor Jesus. Ele disse isso no Evangelho de João. Quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. E quando isso acontecer, todos atrairei a mim. Quem que tem que ser restaurado? Tudo. O homem por completo. Então Paulo diz, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, por quê? Que tem que congregar as coisas que estão no céu? Está tudo disperso lá? Estava, meu irmão. Tá? Estava. Ele tem que congregar as que estão nos céus. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Não é só da gente aqui em cima, daqui embaixo. É da turma lá em cima também. Como que a gente sabe disso? Apocalipse capítulo 5. Quando o cordeiro pega o livro selado, todo mundo se ajoelha. Ele pegou o livro selado. Todo mundo no céu, na terra e embaixo da terra também. Tá? O apóstolo Paulo fala. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Versículo 10. Pois bem, então essa é a exegese e a resposta para a nossa irmã, tá bem? Então, quando ele fala ao que se refere, essa dispensação da plenitude dos tempos, essa restauração de tudo, começa com a tenda de Davi que estava caída. A irmã que eu vejo que lê bastante aí o livro de Atos, vai lembrar que foi dito que ele vem para restaurar a tenda de Davi que estava caída, para que o restante da humanidade buscasse ao Senhor. Agora a casa de Davi está de pé e toda a humanidade está buscando ao Senhor. E a restauração de todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, meus irmãos. São homens e mulheres que são gerados pelo Espírito Santo. Quanto ao mundo, meus irmãos, Jesus disse, os céus e a terra passarão. Lá no livro do Apocalipse diz, os céus e a terra passaram, já não existe mais, nem o mar existe mais, porque nós vamos para um novo céu e uma nova terra, que diz o apóstolo Pedro, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Bom, então essa aí é a resposta para a pergunta da irmã e eu agradeço aí pela pergunta.